deuses. Lançavam ao mar suas fazendas, que estavam no navio, para o aliviar de seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou, e dormiu um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um aos seus companheiros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: clama-nos, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, irmão, nesse versículo. As perguntas que esses homens estão fazendo a Jonas. Eu estava ali estudando agora à tarde, à noite. Eu fiquei assim, parado, né? É um texto tão conhecido, irmãos. Mas isso aqui tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com muitas pessoas. Jonas, eles encheram Jonas de perguntas. Então, queridos, observa bem o que de fato eles perguntam. Eu vou repetir o versículo 8. Eles disseram o seguinte: então lhe fizeram a pergunta: declara agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Aqui tem 3 perguntas, né? 3 ou 4 perguntas. Vamos continuar, depois nós vamos falar sobre isso. E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele havia dito, ou havia declarado em algumas versões. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava cada vez mais, ou se levantava cada vez mais suas ondas. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar quietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve, né? E levantaram então Jonas e o lançaram ao mar. Então cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos a Deus. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, Senhor, mas nós precisamos da orientação do teu Santo Espírito, porque não vem do homem, não vem de nós, porque toda a sabedoria está no Senhor. E por isso, ó Pai, nós invocamos a presença do Senhor, Pai, porque nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Nós queremos, ó Deus, ver vida sendo resgatada, sentir pessoas e ver pessoas se rendendo ao Senhor, Pai. Por isso, ó Pai, nós precisamos da presença do teu Santo Espírito. Ela precisa ser real, ó Pai, aqui em nosso meio, em nossa vida, nas casas das pessoas aonde está chegando essa live. Por isso, ó Pai, nós invocamos o teu nome, porque somente o Senhor, ó Pai, é que pode alcançar os corações dessas pessoas. Muito obrigado, ó Deus.
Perdoa, meu Deus, cada coisa que às vezes eu tenho feito. Às vezes não, Senhor, eu tenho certeza que durante o dia muitas coisas que eu fiz não agradou o Senhor. Mas por isso, ó Pai, eu te peço perdão. Porque nós queremos, ó Deus, que o Senhor ouça e que o Senhor atende, meu Deus, cada pedido, cada palavra. E que este culto, ó Pai, o Senhor receba no teu trono de glória. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem, querido, desta noite, eu já saindo de casa, cheguei do serviço, eu ainda não tinha um tema para a mensagem. Pensei até deixar sem o tema. Mas aí Deus colocou no meu coração. Então, o tema dessa mensagem, o que Deus tem a ver com as tempestades que se levantam em nossa vida? O que Deus tem a ver com isso? Porque nós falamos assim que o mal todo o mal pertence ao diabo, e é verdade. Todo o mal pertence ao inimigo. Mas tem tempestade, querido, que não é levantado pelo inimigo. Muitas vezes, querido, nós passamos por algumas tempestades na nossa vida, porque nós desobedecemos a Deus. E o grande amor do Senhor mostra que Ele vai fazer de tudo para que nós possamos abrir a nossa visão espiritual e voltar novamente para onde Ele nos determinou que fosse então o nosso lugar. Então muitas tempestades, querido, é levantado em nossa vida. Aqui nós estamos vendo um profeta. Aconteceu com um profeta de Deus. Um profeta que desobedeceu uma ordenança do Senhor. Então, querido, se Deus fez com que o mar enfurecesse, a ira do Senhor se levantou. Imagina então nós, que pecamos, desobedecemos ao Senhor. Muitas vezes o Senhor tem falado e as pessoas não têm dado ouvido. O Senhor tem chamado para voltar para o caminho, a pessoa toma um outro rumo. Aí você imagina o que pode acontecer. Mas a tempestade, querido, que se levanta na casa do servo do Senhor, não é para o nosso mal, tá? É para o nosso bem. O Senhor nos ama, querido. Às vezes a gente não entende. Preste bem atenção quem era então esse povo de Nínive. Nínive era uma cidade assíria. E se você for olhar para a vida de Jonas, se você de fato for olhar a atitude que ele tomou, eu não sei se também eu e você a gente não tomaria a mesma atitude. Porque na verdade os assírios eram terríveis, cruéis, assassinos, estrupadores, idólatras. Eles não buscavam a Deus. A cidade era idólatra, era imagem para tudo quanto é lado. Eles adoravam vários deuses. Tudo para eles era Deus. Então era criado um monte de estátua, a rua, as casas. E eles tinham um jeito de matar as pessoas com crueldade. Eles eram cruéis. Mas aqui você vê o amor de Deus, Deus dando oportunidade a esse povo. Por isso Deus então vai levantar o profeta Jonas, querido. Deus envia profeta para um lado, enviou o profeta para o outro, para o outro, e sobrou Nínive para Jonas. Eu fico imaginando quando Deus fala então para Jonas, Jonas se levanta e vai para Nínive. É muito fácil a gente falar que a gente serve ao Senhor, querido, enquanto nós estamos acomodados, bem confortáveis, em nossa casa, na nossa igreja. É muito fácil a gente dizer que nós somos servos do Senhor. Mas quando a gente quer ir para onde nós mesmos tomamos as nossas próprias decisões, nós tomamos aquela decisão, não, eu vou para tal igreja, não, eu vou para aquela igreja, não, hoje eu não quero ir naquela igreja, hoje eu vou fazer uma visita na outra igreja, não, hoje eu quero ir para outra igreja porque aquela já está enjoada. Não, eu não vou para aquela porque aquela lá só bate. Eu já ouvi muito isso. Mas queridos, mas quando Deus determina e fala, não, o seu lugar é lá. Jonas teve que
largar, querido, abandonar o conforto da sua casa, do seu lugar, da sua cidade, talvez do seu país, para ir pregar numa cidade idólatra, uma cidade onde o povo tinha sangue no olho, onde o povo não adorava o mesmo Deus que Jonas adorava. A pergunta que eu quero fazer então nessa noite, e nós? Será que quando a gente olha para a vida de Jonas, e nós olhamos para dentro de nós, será que de fato nós podemos apontar o dedo para Jonas? Será que na verdade muitos também não estão indo para outro caminho, ao contrário daquele que Deus determinou? Então por que algumas tempestades, então, queridos, são levantadas em nossa vida? Primeiro, Jonas recebe uma ordenança do Senhor. Deus vai falar para ele: Jonas, se levanta e vá até a cidade de Nínive. E ali você vai pregar, você vai dizer aquilo que eu ordenei, aquilo que eu estou falando. E diz a palavra que Jonas então obedeceu, ele se levantou. Aqui está dizendo no versículo 3, quando Deus termina de falar para que Jonas fosse então à cidade de Nínive, você vai ouvir então no versículo 3, e Jonas se levantou, mas não para ir para a cidade de Nínive, não para obedecer a Deus. A Bíblia vai dizer que Jonas obedeceu, ele se levantou, mas para fugir da ordem que Deus tinha dado para ele. Para fugir, querido, mas por que fugir? Porque Jonas, no coração de Jonas, o que ele queria de fato, era que Deus destruísse e acabasse com aquele povo. Sabe, querido, nós pregamos, nós falamos, hoje nós temos aí uma ferramenta maravilhosa, onde vai até onde eu não sei, mas está aí. Entra na casa de muitas pessoas, e muitas pessoas têm escutado, têm ouvido sim a pregação, e talvez num determinado momento daquela pregação está servindo para aquela pessoa, mas ela não está dando ouvido. Mas muitas vezes também, querido, nós agimos como Jonas. Muitas vezes também nós erramos, porque Deus tem determinado para a gente fazer tal coisa, e nós estamos desviando da rota, estamos saindo fora. Nós precisamos então, querido, obedecer, ouvir, dar ouvido à voz do Senhor. E nós precisamos tomar uma atitude contra a igreja, de fazer aquilo que Deus determinou para que nós então venhamos a fazer. Nós não podemos assim tomar rumo por nós mesmos. Não, vamos fazer hoje, nós vamos na igreja hoje é quinta-feira, vamos lá. Isso daqui não é um clube. Final de semana, não é um clube de final de semana. Não. Nós precisamos ter compromisso com Deus. E não só compromisso, precisamos ter compromisso com as pessoas, querido. Porque assim como Deus determinou para que Jonas levasse a palavra à cidade de Nínive, nós também temos uma cidade inteira para ganhar para Deus. E nós estamos ganhando quantas pessoas para Deus, querido? Quantas pessoas nós estamos ganhando para Jesus? Será que nós não estamos indo para um outro caminho, assim como Jonas foi? Quantas pessoas nós temos ganhado para Jesus nesse ano de 2022? Quantas pessoas? Nós temos uma cidade para ganhar. Mas às vezes, querido, nós estamos indo sim para outro caminho. Talvez nós estamos vindo para a igreja. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, está tudo mil maravilha. Está bom demais. Mas tem uma cidade aí fora, querido, se perdendo. E Deus está falando: levanta e vai pregar, vai falar para essas pessoas. Porque eu quero salvar essas pessoas. Eu estou dando uma oportunidade a essas pessoas. Mas é mais fácil a gente sair da nossa casa e vir para esse prédio. E aqui nós ajuntamos.
E nessa caminhada que a gente faz, eu atravesso a cidade. Né? Irmã sabe, todo mundo sabe praticamente onde eu moro. E nesse trajeto, nós passamos de carro por várias pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Mas nós não falamos. E assim é no nosso dia a dia, querido, nosso trabalho, nosso dia durante a semana. Os nossos afazeres têm tirado, às vezes, o nosso tempo. Nós esquecemos de falar, porque eu não falei para você que aquelas perguntas que eles fizeram, quando a tempestade se levanta, quando eles descobriram que o problema estava em Jonas, eles fizeram então várias perguntas para Jonas. E será que nós temos mostrado para essas pessoas que nós somos diferentes? Então diz a palavra que ele toma atitude, ele se levanta, mas não para ir para Tarsio. Mas diz a palavra, queridos, que ele se levanta para Nínive, desculpa. Mas ele se levanta para fugir da face do Senhor. Querido, dessa cidade de Tarsio, preste bem atenção. Havia uma distância muito grande. Tarsio era uma cidade da Espanha, que ficava a cerca de 4.000 quilômetros de Jope. Era uma distância enorme. Da onde ele embarcou no navio até Tarsio, dava mais ou menos 4.000 quilômetros. E ele pensou o seguinte: eu vou viajar esses 4.000 quilômetros distante de Deus para que ele não me veja. Eu creio que ele não leu o Salmo 100, se eu não me engano, 133, aonde Davi fala: se o homem for no fundo do mar, ali ele está, Deus está. Aonde tiver, querido, aonde você for, ali Deus está. Nada que nós estamos fazendo escapa do olhar de Deus. E Jonas achou que fugindo então para esses 4.000 quilômetros, ele ia ficar livre do Senhor. Eu quero trazer para você nessa noite, querido, que não adianta correr de Deus. Não adianta fugir. Aquilo que Deus determinou, Ele vai cumprir. Não foge porque é pior. Então por que tempestades são levantadas? Por causa da nossa desobediência. E também por esse grande amor de Deus para conosco. Porque Deus nos ama, querido. Não só ama nós, mas como ama o município de Afonso Cláudio. Se Ele levantou esse povo para ganhar Afonso Cláudio para Jesus, querido. E se nós estamos indo para outro caminho, preste atenção, que alguns ventos vai soprar em nossa vida. Não tem como a gente escapar do olhar de Deus. E nós precisamos então agir, querido. Então ele foge. E no versículo 4, mas o Senhor faz o que eu estava dizendo então sobre a tempestade. E o Senhor então, depois que Jonas já estava no barco, no navio, diz a palavra que ele entra no navio, ele compra passagem e ele entra dentro do porão. Então ele se esconde no porão. Ele quer esconder de Deus, ficar bem longe. Ele entra no porão do navio. E diz a palavra então que quando o navio entra para o mar adentro, tudo estava beleza, tudo tranquilo, uma viagem maravilhosa. E Jonas estava se achando: eu estou conseguindo escapar, porque tudo ia muito bem. Sabe, querido, às vezes no início, quando a pessoa afasta, foge do Senhor, parece que estamos livres, parece que vai tudo bem. Só que chega um momento que Deus vai trazer de volta. Chega um momento que Deus vai agir. Querido, mas preste bem atenção que o pecado, o nosso pecado, cria uma situação terrível em quem está em nossa volta. Quando nós estamos fugindo de Deus, quem está em nossa volta, querido, sofre também. Principalmente a nossa família. Principalmente a nossa família. O pecado é tão terrível que nós causamos sofrimento nas outras pessoas. Preste bem atenção, o usuário de drogas.
Olha o sofrimento da família, quando tem um usuário de droga em casa. Ele está em pecado, sofrendo e fazendo toda a família sofrer. A pessoa que é viciada em bebida alcoólica, ele está sofrendo porque ele virou escravo da bebida. E ele passa agora também a fazer a família sofrer. Por que ele passa então a fazer com que a família venha sofrer? Muitos que são viciados em bebida alcoólica, ele passa a ser espancador da esposa. Ele espanca a esposa, ele espanca os filhos, fica agressivo dentro de casa, então toda a família sofre. Isso quanto ele não é violento na vizinhança, na rua. Então, querido, preste atenção que o pecado, quando a pessoa está fugindo de Deus, principalmente a pessoa que já teve a oportunidade de estar na presença do Senhor, e ele afasta, ele começa então cada vez mais ir para mais longe. Querido, preste bem atenção que a tempestade que se levanta no mar não atingiu somente Jonas, mas diz a palavra que atinge todo o barco. Todo o navio foi atingido, e a ponto dele se partir ao meio, estava colocando a vida dos marinheiros em risco de morte. Então o nosso pecado, querido, leva sim um grande risco à nossa família, à igreja, principalmente também a igreja. Se a igreja, querido, estiver em pecado, principalmente o líder da igreja, se ele estiver em pecado, ele pode levar a igreja à ruína, porque Deus vai tomar as providências, Ele vai agir, porque Deus, Ele não fica sentado no seu trono, lá no céu, no seu trono, de braço cruzado, não, querido. Ele não cruza os braços, Ele não cruza os braços e fica ali parado de braço cruzado, não, olhando o povo se matando, não, querido. Ele age, principalmente na vida dos seus filhos. Não adianta tentar fugir 4.000 quilômetros, não adianta, querido. No meio da viagem o Senhor já tomou a decisão. No meio da viagem o Senhor já começou a agir. Eu não sei, querido, para quem nós estamos falando hoje, mas quem sabe hoje, em casa, você também já está passando por alguma tempestade, porque você tomou uma decisão ao contrário daquela que Deus te ordenou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, essa tempestade, talvez você não prestou atenção ainda, porque nós vamos ver aqui, talvez você ainda não caiu, a sua visão não foi aberta, mas essa tempestade está quase levando a sua família à morte. Porque preste bem atenção que o vento se levanta, o mar fica enfurecido, grande tempestade, a Bíblia está dizendo no versículo 4, o navio estava quase se partindo, e no versículo 5, então, temeram os marinheiros e clamava cada um a seus deuses, e diz a palavra que então eles lançavam as suas fazendas, tudo que tinha no navio, de mantimento guardado para o seu sustento durante a viagem. Diz a palavra que eles lançaram no mar. Querido, o pecado leva as pessoas ao prejuízo. O pecado não só faz com que eu tome prejuízo, mas também dou prejuízo às outras pessoas. Porque tudo que tinha no navio foi lançado fora, sem precisar de fazer isso. Não precisava, se não tivesse um pecado oculto dentro daquele navio. E por incrível que pareça, Deus, a ira do Senhor não se levantou contra aqueles que adoravam os outros deuses, não, querido, mas a ira do Senhor se levantou àquele que era dele. Então, por que? O que tem a ver Deus com as tempestades que se levantam na nossa vida? Tudo a ver. Tem tudo a ver com as tempestades que se levantam em nossa vida.
Enquanto, querido, eles estavam ali clamando aos seus deuses, dobrando os joelhos diante das estátuas, lógico que não tinha nada, porque nem respondia, mas preste bem atenção, que eles estavam tentando de alguma forma. Mas a palavra de Deus vai dizer que então, o marinheiro, o chefe do navio, o capitão, desce até o porão do navio. Ali ele encontra Jonas fazendo o quê, querido? Dormindo. E a Bíblia vai relatar o seguinte, que ele dormia um sono profundo. Quando eu olho para essa palavra do sono profundo, sabe o que me chama a atenção, o que eu consigo ver nessa palavra, querido? É o crente que ele não se preocupa com as outras pessoas. A Bíblia diz que Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como o quê? Como a ti mesmo. Mas preste bem atenção que Jonas não está nem aí com o que estava acontecendo. O mar estava enfurecido, as ondas batiam, a Bíblia diz que o navio estava quase se partindo ao meio. Ele já tinha causado prejuízo porque eles tinham lançado tudo fora. Não tinha mais mantimento, não tinha mais nada no navio. Mas ele não estava nem aí com o que estava acontecendo, o prejuízo estava acontecendo. Ele causou prejuízo, causou danos. E às vezes as pessoas estão causando danos na família, prejuízo na família, as coisas estão indo de mal para pior, e Deus está falando: filho, você está indo na contramão, filho, você está indo no caminho errado, não é este caminho que eu determinei. Mas o sono é profundo, a cegueira espiritual é profunda. Então, como reverter tudo isso, querido? Como acabar com tudo isso? É preciso agir, é preciso tomar uma atitude, porque senão, querido, de fato pode vir a morte. Sim. Se a pessoa não tomar uma decisão, se a pessoa não conseguir dar ouvido à voz do Senhor, mesmo em meio à tempestade, a pessoa não está nem aí, querido. Os problemas estão se agravando, os problemas estão aumentando, mas a pessoa está dormindo um sono espiritual profundo. E o barco está quase partindo. Hoje eu vindo para cá, do meu trabalho, eu vim pensando comigo mesmo. Eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, querido. Não que Deus me fez errado. Eu tinha tudo para escolher um caminho errado. Tudo. Quem eu era. Eu não vou falar que eu passei pelos momentos que nem Jonas. Mas o vento bateu forte. Sim. Mas eu precisei que ele tomasse uma decisão. Ou eu deixava o barco partir e acabar com tudo, ou voltar para os braços do Senhor. Eu preferi voltar para os braços do Senhor. Foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou a pessoa mais rica desse mundo. Particularmente falando, tá, querido? Porque eu tenho Jesus. A minha esposa sabe. Eu não sei se eu sou bobo, mas eu não valorizo nada que é bens materiais. Se eu tenho, tá bom. Se eu não tenho, tá bom do mesmo jeito. O que não pode faltar na minha vida é Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Mas eu poderia ter tomado uma outra decisão. Mas o Senhor me encontrou, querido. Então diz a palavra que ele estava dormindo. Ele não se preocupava com o que estava acontecendo. E muitas pessoas na igreja estão vivendo esse sono. A tempestade está se levantando. Os problemas estão acontecendo. Mas elas não estão nem aí. Não se preocupa nem com elas. Imagina se vai se preocupar com as outras pessoas.
Então diz a palavra que o chefe do navio chegou e faz uma pergunta para ele, dessa forma. E o mestre do navio, no versículo 6, chegou a ele e disse: quem que tens dormente? Olha a pergunta que o chefe do navio faz para ele. Querido, preste bem atenção que ele teve que acordar Jonas. Nem a tempestade que se levantou fez com que Jonas acordasse. Mas precisou desse chefe do navio chegar lá e mexer em Jonas e falar: o que você tem, seu dormente? O que está acontecendo? O pecado adormece a pessoa, querido. É como se fosse uma anestesia quando vai arrancar um dente. Você não sente mais nada. Você não sente amor. Parece que você morreu. Porque o pecado, sim, é a separação entre o homem e Deus e significa morte. Então a pessoa morta não sente nada. A pessoa morta espiritualmente é uma pessoa sem Jesus. E se a pessoa não consegue tomar uma decisão, está sentindo praticamente, está dormente, porque ele falou, seu dormente. E ele vai fazer outra pergunta. O seguinte: levanta-te e invoca o seu Deus. Porque eles já tinham cansado de invocar o Deus deles, querido, e nada respondia, nada acontecia. Jamais ia acontecer. Então ele diz: levanta, invoca o seu Deus, só está faltando você. O negócio está ficando feio lá fora e você ainda está nesse sono. Invoca o seu Deus. E diz a palavra aqui, ele diz: talvez assim ele se lembra de nós, para que não perecemos. Talvez o seu Deus, o Deus que você adora, porque eles adoravam, cada um adorava um Deus. Mas nós adoramos qual Deus, querido? É qualquer um Deus? Não. Mas preste bem atenção no que Jonas vai responder. Depois das perguntas. Eu quero que você preste bem atenção depois das perguntas o que Jonas vai responder. É preciso então Deus levantar pessoas para despertar o seu filho que está vivendo no sono espiritual profundo. E por incrível que pareça, ele levantou pessoas pagãs. Será o que ainda vai acontecer para que as pessoas possam acordar, querido? Então diz a palavra que ele faz a pergunta, ou melhor, pede para que ele adorasse, então, invocasse o nome do Deus, e dizia cada um, no versículo 7, então dizia cada um aos seus companheiros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa sobreveio esse mal. Então lançamos sorte, e lançaram sorte, e caiu em quem? Em Jonas. Nada fica oculto. Nada fica escondido, querido. Deus revela tudo. Nada fica, nada vai passar despercebido ao olhar de Deus. Ele estava escondido, dormindo sim. Enquanto o chefe estava lá conversando com Jonas, eles lançaram sorte lá em cima. Opa, é aquele que está dormindo lá embaixo. Vamos até ele. O problema está nele. Eu disse então, querido, que é preciso então, para que isso aconteça, essa tempestade que se levanta na nossa vida, é preciso tomar uma atitude. Porque, querido, preste bem atenção, até quando essas pessoas vão suportar essas tempestades? Até quando? O que Deus precisa fazer mais, querido? Precisa aumentar as provas? Se essa talvez está pesada, será que ele precisa aumentar as provas? Será que ele precisa aumentar a tempestade? Porque diz a palavra que cada vez mais as ondas se levantavam, cada vez mais o mar se enfurecia, porque Jonas não acordava.
Cada vez o tempo ia passando, mais o mar ficava enfurecido. Então diz a palavra no versículo 8. Então lhe disseram: declara tu agora, por que razão sobreveio esse mal? Eles fazem uma pergunta então para Jonas: moço, meu amigo, por que razão veio esse mal sobre nós? O que está acontecendo? Então diz a palavra, que ele falou o seguinte, ou melhor, eles ainda fazem a pergunta: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Fala para nós, queremos saber o que está acontecendo. Sabe, querido, que a pergunta foi feita. É interessante que Jonas, fugindo da face do Senhor, fugindo de Deus, ele não consegue se apresentar como servo do Deus vivo no meio do povo pagão. Eles tiveram que fazer a pergunta para ele de onde ele era, quem ele era. Sabe, querido, que as pessoas às vezes estão lá no mundo, eles afastam de Deus e perdem a sua identidade. Eles ficam tão assim, tomados pelo pecado, que eles perdem a sua identidade. Eles passam a viver como se fosse de fato do mundo, agindo como se fosse do mundo. Jonas estava agindo como se fosse um pagão, não um servo do Deus vivo. Porque não estava fazendo nada, não estava sentindo nada, não estava sentindo compaixão, misericórdia por nada, por ninguém. Ele passou por um momento, querido, como se fosse o pior homem do mundo, aquele pecador mesmo, aquele pior do que aqueles homens, pior do que o povo de Nínive. Mas Deus precisava então fazer com que ele voltasse a ver que ele era o servo do Deus vivo. E eles encheram ele de perguntas: quem é você, de onde veio, de que povo você é? Então ele acorda. Ele acorda do sono espiritual. E ele responde. No versículo 9. E Jonas então disse: eu sou hebreu. Eu temo ao Deus, o Senhor. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Chega a me arrepia, querido. Eu sirvo. Primeiro ele fala de quem ele é. Eu sou hebreu, povo de Deus. E eu sirvo o Deus que fez o céu, fez esse mar e a terra seca. Eu sou Jonas, o profeta. Talvez fique uma outra pergunta para você nessa noite. E você, quem é? Quem é o seu povo? Se o seu povo é o povo de Deus, então o que você faz do outro lado? Se você disse então, no seu coração agora, você está em casa. Se você disse no seu coração: não, eu faço parte do povo de Deus. Eu sirvo o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que há. Esse é o meu Deus. Então a pergunta que eu faço: o que você está fazendo no mundo? É lógico que no mundo a gente vive. Eu estou falando nas práticas mundanas. Então Jonas acorda da sua visão, do seu sono espiritual. Então, querido, a primeira coisa para que as tempestades, para que Deus possa tomar uma decisão e acalmar a tempestade sobre a nossa vida. E também, querido, fazer com que as outras pessoas, por causa do meu pecado, está fazendo as outras pessoas em minha volta sofrer. Eu preciso tomar uma decisão. Reconhecer que eu sou errado. Reconhecer que eu estou em pecado. Porque Jonas vai ter que falar uma coisa, ainda além disso daqui.
Jonas vai falar assim. Depois que eles falaram mais um pouquinho, aí Jonas depois vai falar, preste bem atenção, o que os homens falaram com ele. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso conosco? Pois sabiam, porque Jonas tinha contado que ele tinha fugido da face do Senhor. Aí no versículo 11, e disseram-lhe: que te faremos nós? O que nós precisamos fazer para que isso tudo acabe? Aí ele disse: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, a cada vez mais. Versículo 12, e ele lhe disse: levanta-me e lança-me no mar, para que o mar se aquete. Só tem um jeito, querido, é enfrentar, é tomar uma decisão, porque a fúria do Senhor, preste bem atenção, a fúria do Senhor era tão grande, que só tinha um jeito daquela fúria do mar se acalmar, era tirar aquela pessoa que estava causando, estava fugindo na verdade, ser lançado ao mar. E eu fui fazendo pergunta: por que lançar ao mar? Jonas já não tinha reconhecido que ele era o culpado? Ele já não tinha declarado que ele servia o Deus Todo-Poderoso, que fez o mar, a terra seca? Por que lançar no mar, querido? Será por que isso? Sabe, querido, decisões que nós tomamos, nós temos consequências. Deus nunca vai impedir de você passar por essas consequências. Não. Isso não. Ele vai te livrar você da morte. Ele vai te proteger. Mas as consequências, não. Lógico que Deus tinha um propósito nisso daqui. Deus tinha um propósito. Mas preste atenção, querido, que diz a palavra então que aqueles homens, eles não lançaram Jonas ao mar, assim logo que Jonas pede. O que me chama a atenção é que aqueles homens vão conversar com Deus, não com os deuses. Agora aqueles homens não vão conversar com os deuses, mas diz a palavra que aqueles homens vão falar com Deus, o Deus de Jonas. Porque eles acreditaram sim, que a fúria do mar estava vindo do Deus de Jonas. Então ele vai falar com Deus, Deus de Jonas, o nosso Deus, para que não lance sobre eles também o mal, porque nós queremos ser culpados do sangue desse homem. Incrível que pareça, eles vão chamar Jonas de inocente. Eles vão falar que não queremos perecer por causa do sangue desse homem inocente. Querido. Então diz a palavra que então depois disso daí, que eles falam com Deus, eles lançam Jonas no mar. Sim. Jonas então foi lançado ao mar. E diz a palavra que logo depois que eles lançaram Jonas ao mar, versículo 15, e levantaram-se Jonas e lançaram ao mar, diz a palavra que cessou o mar da sua fúria. O pecado tem que ser lançado fora do barco. O pecado tem que ser lançado fora da sua vida. O pecado tem que ser lançado nas profundezas, querido. Você está entendendo? Deus faz uma limpeza em nossa casa. Deus faz uma limpeza em nossa vida.
E diz a palavra então que Jonas foi lançado ao mar. E tudo se acalma. Quando você reconhece que de fato você errou. Quando de fato você entende que tudo que está acontecendo, a tempestade que está se levantando, é por sua causa, Deus ele age. Deus trabalha em prol da sua vida e da vida da sua família. Amém? E acalma a tempestade em sua vida. E diz a palavra então, versículo 16, quando aqueles homens perceberam que o mar havia acalmado, diz a palavra que eles temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, não os deuses mais, mas sim eles ofereceram sacrifício ao Deus de Jonas, e fizeram votos a Deus. Eu quero dizer para você que Deus quer usar muito você. Essas tempestades que estão se levantando na sua vida, tem tudo sim a ver com Deus. Mas é para que você acorda e vá fazer o que Deus determinou, querido. Amém? O Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida. O Senhor tem coisas grandes. O Senhor tem algo maravilhoso em realizar na sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa realmente entender que Deus está trabalhando, Deus está cuidando. Mas você precisa reconhecer, você precisa entender que um dia você falhou com Deus. Toma a decisão enquanto há tempo. Lembra que pessoas que estão em sua volta precisam do mesmo Deus que você serve. A cidade de Nínive precisava do agir de Deus, do mesmo Deus de Jonas. Interessante, quando chegaram até Jesus e fizeram uma pergunta, mostra um sinal para nós. E Jesus responde: não, eu não vou dar sinal nenhum para vocês, porque você já tem um sinal, e o sinal é o sinal do que aconteceu com a vida de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim também eu vou passar no ventre da terra, mas eu vou ressuscitar, eu vou levantar. E Jesus veio, querido, para nos dar vida. Eu quero dizer que nós vamos ler, nós vamos continuar até o fim do livro de Jonas, que são 4 capítulos, toda quinta-feira. Nós vamos por 2, 3 e o 4, são 4 quinta-feiras. E nós vamos ver o agir de Deus, depois da tempestade. Nós vamos ver o que Deus tem feito. Mas nós vamos ver também a consequência de quando nós fugimos do Senhor. O que nos leva ao sofrimento para voltar. Nessa palavra. Mas Deus nunca nos abandonou, querido. Deus sempre está conosco, amém? Porque Deus tem propósito, não na sua vida, mas Deus tem propósito na nossa cidade. Na vida das pessoas. Quantas pessoas você tem como amigo que precisa do mesmo Deus que você serve? Mas às vezes eles estão fazendo a mesma pergunta para você: de onde você é? Quem é você? Quem é o seu povo? Quem é você? Está na hora de você se identificar e falar: eu sou do povo de Deus. Eu sirvo o Jesus que não está morto, mas Ele ressuscitou. Ele habita na minha vida. Eu sirvo a esse Jesus. E é sobre esse Jesus que eu quero falar para você. Porque um dia eu estava na lama, um dia eu estava mergulhado no pecado, um dia eu estava afastado de Deus, mas Ele me resgatou. Quantas vidas você pode salvar? Amém?
Vamos fechar o olho e falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a tua palavra foi falada, foi lida, mas é o teu Santo Espírito é que vai ministrar, é o teu Santo Espírito que vai dar continuidade naquilo que jamais o homem tem poder para fazer. Sim, ó Deus, é o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai trabalhar na vida das pessoas, daquelas pessoas, ó Pai, que estão vivendo essa tempestade, porque um dia faz toda a presença do Senhor, está fazendo tudo errado, está vivendo no mundo pecaminoso, mas o Senhor, Pai, está trazendo. Abra a visão espiritual dessa pessoa, Pai. Sim, ó Deus, eu tenho certeza, ó Pai, que isto já está acontecendo. Aonde chegar essa live, ó Pai, nesta casa, essa pessoa que está abatida, essa pessoa, ó Pai, que não está tendo ânimo mais, ó Deus, em nome de Jesus, sustenta, dê força a essa pessoa, ó Pai, anima novamente esta pessoa, para que ela possa voltar, ó Deus, a servir o Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa, ó Deus, que está enferma, Pai, ministra cura sobre a vida dessa pessoa, tanto cura física quanto a espiritual, nós entregamos diante do Senhor. Senhor, meu Deus, cuida da tua igreja, cuida dessa congregação, Pai, em nome de Jesus Cristo, os demais que estão em casa, ó Pai, no nome de Jesus, os que estão acompanhando agora, Senhor, vai de encontro à necessidade dessa pessoa, e as outras pessoas que ainda, ó Deus, no decorrer desta noite, ou desta semana, Pai, que vai passar também a ouvir esta palavra, que o Senhor possa fazer algo extraordinário na vida dessa pessoa. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor um dia nos resgatou, ó Pai, porque também nós estávamos vivendo um sono profundo, não estávamos mais sentindo mais, o amor, sim, ó Deus, estávamos, parece que mortos, mas o Senhor nos deu vida, porque o Senhor habitou em nós. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Assim nós estamos encerrados. Domingo às 9 horas estaremos de volta, amém? Às 9 horas. E depois à noite às 19 horas. Fica na paz de Jesus, até domingo. Tenha uma noite abençoada por Deus.